Alô. Som. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Você sabe que livro é esse? Esse livro se chama a Palavra de Deus. Sabe como está escrito em Apocalipse 19? Jesus, ele se chama a Palavra de Deus. Sabe o que Jesus veio fazer aqui na terra? Ele veio pagar o preço da nossa redenção. Ele veio como cordeiro para tirar o pecado do mundo. Satanás dizia assim para ele: desce da cruz. Se você é o filho de Deus, desce da cruz. O diabo sabia que ele seria derrotado se Jesus morresse sem pecado. Satanás tentou matar Jesus apedrejado, mas não conseguiu. Tentou matá-lo empurrando ele no precipício, também não conseguiu. O cordeiro que foi morto antes da fundação do século, antes da criação do mundo, o cordeiro que foi morto antes que tudo existisse. A Bíblia diz que se o mundo soubesse, se os príncipes desse mundo soubessem quem Jesus Cristo é, nunca o teriam crucificado. É uma pena que essa geração não sabe quem é Jesus. Até o diabo, quando viu Jesus, falou: eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Você vai querer conhecer Ele hoje? Ou você vai querer conhecer Ele no dia do juízo? Só era para estar fedendo peixe, está fedendo maconha. Isso aqui era para ser lugar de trabalhador. E não as pessoas que entregaram a vida para o diabo. Cadê o seu temor a Deus? Você não tem medo de perder sua alma? O diabo veio matar, roubar e destruir. Você acha que tem poder e força contra ele? Você acha que você pode destruir os demônios com maconha? Acha mesmo que a sua arma pode matar algum demônio? Seu revólver, sua faca? A nossa briga, diz a Bíblia, é contra demônios, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Uma luta constante contra demônios todo dia travada pela sua alma. João 10:10, Jesus disse: o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Eu vim para que vocês tenham vida, para que vocês tenham vida. Você pensa que eu já não fumei maconha? Fumei quando eu estava morto. Quando eu era um defunto andando pela terra, eu também fumava maconha. Você pensa que eu nunca bebi cachaça? Bebia cachaça quando eu era um defunto, quando eu era um zumbi. Quando eu estava morto, eu ia correr atrás de futebol.
É futebol pra cá, futebol pra lá. Quando ele estava morto, ele encheu de rock. Mas ele veio dar vida. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio aqui para libertar os cativos. Ele veio libertar os oprimidos da mão dos diabos, dos demônios. Levanta, pega a tua cama e anda. Jesus perguntou para o paralítico: você quer ficar curado? Você quer ter vida eterna? Quer ter a vida? Jesus é a vida. Não é as drogas, não é a bebida, não é a prostituição, não é o dinheiro. Jesus é a vida. Efésios 2: estávamos mortos em nossos pecados e delitos contra Deus. Mortos. O ser humano que não tem Jesus Cristo é um morto. É um zumbi andando na terra. Por isso que ele vai atrás de cigarro, de maconha, de cachaça, de prostituta. Porque ele está morto, morto, morto. E ele fica procurando vida no sexo, não acha. Vai procurar vida no dinheiro, não acha. Fica correndo atrás de artista. Correndo atrás de jogador de futebol. Isso é idolatria. A idolatria é um pecado de feitiçaria, diz a Bíblia. Você deixa de adorar o Criador para adorar a criatura. E ninguém é digno de louvor. Ninguém. Todos nós, eu, principalmente, miserável pecador que sou. Obrigado, meu Deus. Miserável homem que sou. Escreveu o apóstolo Paulo. Todos nós estamos lutando contra o pecado, lutando contra os demônios, lutando contra esse mundo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele anda ao nosso derredor, escreveu Pedro, como nosso adversário, buscando alguém para matar. A Bíblia diz: se você for amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus. Porque é o mundo jaz do maligno. A nossa carne, as nossas paixões, nossos desejos. Ah, eu faço porque eu gosto. Eu bebo mesmo. Eu bebo porque eu gosto de beber. Eu fumo maconha porque eu gosto de fumar. São os desejos da carne. Prostituição, feitiçaria. A maconha leva para o inferno, se eu for pregar. Quer fumar, fuma, mas vai consciente para o inferno. A maconha vai levar o ser humano para o inferno. Satanás é o filho, Satanás é mentiroso. O ser humano é rebelde, rebelde contra Deus. Não ouve a palavra de Deus. Perdeu-se o temor a Deus da terra. A Bíblia diz que a terra está cambaleando feito um bêbado. Até a terra está bêbada de tanta cachaça, de tanta mentira. O tempo está acabando. Você que escolhe entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, céu ou inferno. Deus deixou para você escolher. A Bíblia diz que a obrigação da igreja é pregar o Evangelho. Como conhecerão a verdade se não pregarem o Evangelho? Ide pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho. Ficarão de fora os gays, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os idólatras, ficarão de fora os bêbados. É a Bíblia que diz. É a palavra de Deus que diz. Os bêbados ficarão de fora. E aí como você vai se apresentar?
no dia do juízo. Bem-aventurado é quem ouve, é quem realmente crê na boca de Deus. Bem-aventurado é quem ouve, ele dá ouvidos, ele obedece. Bem-aventurado aquele que lê. Tanta porcaria de TikTok, ninguém mais tem tempo para ler as escrituras. Com tanto lixo nessa internet, não se tem mais tempo para ler a palavra de Deus. É a única mensagem que pode salvar o homem. Arrependei-vos. Quando você se arrepende, seus pecados são perdoados. Não existe remissão de pecado sem arrependimento. Não existe perdão de pecado sem derramamento de sangue. Por isso ele veio aqui morrer na cruz e nos dá a vida eterna de graça. Quanta gente pagando para o macumbeiro fazer uma feitiçaria, pagando para ir para o inferno. Quanta gente atrás de Exu, de Iemanjá, de Aparecida, pagando, comprando estátua, comprando uma mentira. Porque a Bíblia diz que é uma mentira. A imagem de escultura é uma mentira. Não é para fazer a imagem dele de Jesus. Jesus disse que Deus é Espírito. Busque o Senhor enquanto você pode achá-lo. Invocai-o enquanto ele está perto. Hebreus 9:27. Está ordenado ao homem morrer uma vez. Não tem purgatório. Pare de acreditar em mentira de padre. Não existe purgatório. Pare de acreditar em mentira de espiritismo. Não existe reencarnação. Está ordenado ao homem morrer uma vez. Depois, segue o juízo. Jesus contou a história do rico. O rico morreu, foi direto para o inferno. No inferno ele pediu uma gota de água. Não vai ter uma gota de água para ninguém. No inferno acabou a misericórdia. Por isso que é muito sério o que Jesus fez na cruz. Aquele que desprezar a mensagem da cruz, coitado dele. Coitado do homem que desprezar a mensagem da cruz para acreditar nas mentiras do diabo. Maior juízo vai ter, disse Jesus. Maior juízo haverá para aqueles que ouviram e não deram crédito na pregação do Evangelho. Corre para salvar a tua alma. Sodoma e Gomorra, todos eram 5 cidades, todo mundo era gay. Sodoma e Gomorra, uma cidade corrupta, ladrões, bandidos, assassinos. Sodoma e Gomorra, uma cidade perversa aos olhos de Deus. Gênesis capítulo 13, versículo 13, o 13 é do diabo, é o número da rebeldia na Bíblia. Diz assim: os homens eram grandes pecadores diante de Deus. Gênesis capítulo 13, versículo 13. Eram grandes pecadores diante de Deus. Vocês estão vendo aí o governo de Satanás governando o Brasil e o mundo. A esperança não é que o Brasil vai melhorar, porque não vai. A Bíblia diz que é o princípio das dores. Não vai melhorar a situação do Brasil nem do mundo. É guerras e rumores de guerras, é fome, é peste, é terremoto. Não vai melhorar. É o princípio das dores. Só vai aumentar a tribulação na terra. Só vai aumentar. Cada dia mais vai ter pessoas morrendo, indo para o inferno.
porque não acreditou na mensagem, não se arrependeram, não foram batizados com o Espírito Santo, amaram mais o mundo do que a Deus, amaram mais a sua vida do que a Deus. Nós não temos nada, viemos sem nada, não vamos levar nada. A Bíblia diz que somos peregrinos, forasteiros, numa terra estranha. Mas, se o nosso nome estiver escrito no livro da vida, nós somos as pessoas mais ricas da terra. Se o nosso nome estiver escrito no livro da vida, que felicidade vai ser quando morrer. Vinde bendito do meu Pai, possua por herança o reino que desde a fundação do mundo estava preparado. Mas que tristeza vai ser quando aquela pessoa sem Jesus chegar diante dele e pedir para entrar. Ele vai dizer: eu não te conheço, eu não sei quem é você, eu não sei de onde você veio, apartai de mim, malditos, para o fogo eterno. Essa vai ser a pior mensagem que o ser humano vai escutar. Trocou a salvação pelo funk da Anitta, trocou a salvação pelo futebol do Neymar, trocou a salvação pela política do Lula, do Bolsonaro, trocou a salvação por Aparecida, por Espiritismo, trocou o nome de Jesus Cristo por uma religião morta. Não existe outro Deus. Não existe outro Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: viver é Cristo, morrer é lucro. Não vejo a hora de partir e de estar com Ele. Desperta tu que dorme. Você que é um zumbi aí, com essa maconha na boca, desperta tu que dorme. Você que está aí sentado em boteco, enchendo a cara de cachaça, desperta tu que dorme. Você que fica rezando para Aparecida, uma estátua de gesso, desperta tu que dorme. Você que vai para o Espiritismo, atrás de Exu, desperta tu que dorme. A salvação está perto. A Bíblia diz: a salvação está perto de nós. Está na nossa boca e no nosso coração. Romanos capítulo 10. Que a boca você confessar que Ele é Senhor e Salvador da sua alma, e Ele ressuscitou dos mortos. Você crê? Se você confessar isso diante dos homens, se você realmente foi batizado, cheio de arrependimento das obras mortas, do pecado, a Bíblia diz que você vai ser salvo. Nenhum de nós é merecedor da salvação. Ninguém. Ninguém na terra é merecedor da salvação. Somos salvos pela fé. Isso não vem de volta, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está aqui. Terá a gasolina para tirar. Terá uma gasolina. Do Senhor Jesus. Estou gostando. Tem que Deus maior, né? Tem que pregar duro. Não tem melhor. Que bom, né? Levar a palavra. Deixa eu pôr o louvor aqui. Padre, embaixo das poeiras das águas, perdoa os pecados, meu Pai. Vai queimando toda obra maligna, toda obra de feitiçaria, toda obra de idolatria. Guarda eles debaixo da sombra da
te amamos, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Vem o teu reino. Seja feita a tua vontade. Amém. Isso eu continuo usando, não eu vou. Tem uma sobrinha que ela estava casada com um paralisou o rim, pegou câncer, agora paralisou o rim e hoje algum ponto aí que paralisou o rim. Fala, meu Deus. Eu estou esperando ela clamar. É isso. Você falou para ela? Falei para ela voltar. Jesus está esperando ela clamar. Você chama lagosta? Tá bem aqui. Vamos embora.